Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês. Fiel, Corinthians vai ou não vai contratar Cuellar, fiel? Cuellar, né? Como diz aí a mídia. Vou trazer essas informações para vocês. Vamos falar também sobre Isidro Pita. Vem ou não vem para o Corinthians? E o Gonçalo Plata. Existe a possibilidade de ser mesmo jogador do Corinthians? Vamos falar também sobre Luciano Vietto e Balotelli. Hoje o vídeo está referente só sobre o mercado da bola, com muita novidade para vocês, tá? Peço humildemente aqui para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no nosso canal. É totalmente gratuito, fiel. Você não vai pagar nada por isso, além da satisfação de ajudar o corintianeiro a crescer a cada dia mais. Já passamos dos 30.500 inscritos, um canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido graças à parceria que o corintianeiro tem com vocês. Combinado? Então, fiel, chega de enrolação, vamos falar de timão. Vocês sabem que eu não gosto de enrolar, já vamos entrar no mercado da bola, porque aqui nesse canal vocês sabem que eu sou totalmente transparente e eu já vou começar aqui de cara para vocês descartando a contratação do Isidro Pita, tá, fiel? Jogador que pertence ao Cuiabá. Só a multa rescisória do jogador é mais de 10 milhões de dólares. Tá certo que o jogador aí, ele tem 40 jogos pelo Cuiabá, 20 gols, tudo bem? É uma marca boa, seria uma contratação interessante se fosse barata, tá, fiel? Porque o Isidro Pita também já jogou 16 partidas, em outras palavras, mesmo que o Corinthians o contrataria, ele não poderia atuar pelo Campeonato Brasileiro. Então, para quem está trazendo informações sobre este atleta, eu estou descartando aqui de cara para vocês. Fiel, esse atleta ele nem vai para a capa do meu vídeo. Como eu disse para vocês, se eu fosse trazer aqui todos os jogadores que são oferecidos ao Corinthians a todo tempo, a todo instante, cara, tem que fazer vídeo aqui, 5 vídeos diários para trazer para vocês. Isso não existe. Eu trago jogadores que realmente existe uma negociação, tá? E ainda sobre o mercado da bola, vamos falar aí também sobre o Gonçalo Plata, jogador aí equatoriano, se eu não me engano, ele é ponta direita, tá, fiel? Um jogador que despertou o interesse do Corinthians, mas este também é mais um jogador que o corintianeiro já descarta de cara aqui para vocês. Os números deles é muito alto para os cofres do Corinthians hoje, tá, fiel? O jogador tem seus direitos federativos, pertence aí, se eu não me engano, não vou me lembrar o clube agora, é um clube árabe, tá, fiel? Os valores dele são muito altos para o Corinthians neste momento. Então eu, corintianeiro aqui, e vocês podem colocar fé, estou descartando a contratação desse atleta também, que também não vai para a capa do meu vídeo, fiel. Aqui neste canal eu tenho um jeito diferente de atuar com vocês. Não desmereço ninguém. De repente uma pessoa tem uma informação privilegiada que eu não tenho. Aliás, muitos têm informações que eu não tenho. De repente eu tenho uma informação que um colega de trabalho também não tenha. E isso é normal. Só que aqui neste vídeo, fiel, neste canal aqui, para você que está chegando agora, para você que me acompanha há muito tempo, a única coisa, é lógico que as visualizações, isso é um papo que muitas pessoas não trocam com vocês, tá? Isso é um papo que muitas pessoas não trocam com vocês, tá? Até porque sai um pouco da linha do esporte. Para o youtuber, quanto mais like você tiver, mais a plataforma espalha seu vídeo. Mais a plataforma espalhando o seu vídeo, mais visualizações você tem e mais você consegue arrecadar aí financeiramente falando, tá? Só que muitas pessoas usam da má fé com vocês que tá aí assistindo eu agora. Você que tá aí assistindo eu agora, quem já teve esse papo com você? Muitas pessoas utilizam da má fé com títulos, com capas, que chamamos de thumbnails, tá, fiel? Com títulos de capa também, colocando algo assim muito chamativo para você ir lá e para você clicar mesmo, e para você dar o like. De repente não é aquilo que você quer assistir. Então eu não vou colocar o Gonçalo Plata na capa e nem o Isidro Pita, porque são jogadores que não têm condições hoje de jogar no Corinthians. Não estou falando que são jogadores ruins, estou falando que são jogadores que não vai jogar no Corinthians, por questões aí, fiel, por questões maiores. No caso do Gonçalo Plata, questões financeiras. No caso do Isidro Pita, cara, como que esse nome surgiu? O cara já jogou 16 jogos pelo Brasileirão. Como o Corinthians vai contratar o cara
sendo que não vai utilizar no Brasileiro. Então, são coisas que a gente escuta falar que às vezes, eu fico até triste, porque tem pessoas que realmente pensam só no dinheiro. Aqui nesse canal não. Eu tento agir de uma forma diferente com vocês. Eu tento agir com uma transparência total e trazer um conteúdo para vocês que realmente exista, um conteúdo realmente transparente, tá? Não vou ficar aqui, tá, fiel? Vou pegar a capa do meu celular aqui para vocês, tá? Porque o meu celular eu tô gravando. Vou pegar aqui e vou... Cara, nossa, espera aí que tem alguém me ligando. Nossa, cara, ó, jogador tal. Não, calma aí. Não, calma aí. E fico enrolando vocês. Você sabe o que isso chama, fiel? Engajamento. Quanto mais eu atraio sua atenção, quanto mais eu te deixo no vídeo, mais também a plataforma entende que o vídeo é bom e mais ela vai indicar esse vídeo para mais pessoas. Então tem muitas jogadinhas, muitos artimanhas que vocês não conhecem, porque vocês estão aqui para absorver a informação da melhor forma possível. E como eu não tenho medo de ninguém, porque já estão tentando stalkear minhas redes sociais, tá? Até com algumas mensagens fortes, algo nada a ver, sabe? E, cara, eu fico triste com isso, com essas coisas que acontecem. São pessoas aí com problemas mentais que tentam fazer esse tipo de coisa. E tem pessoas também que eu não tenho medo, eu falo na cara o que tiver que falar e eu sou assim na minha vida pessoal, fiel. Porque as pessoas utilizam algumas artimanhas, desculpa, tá? Para tentar ludibriar as pessoas. Então, o Gonçalo Plata, ele não será jogador do Corinthians. Ele não será. Corintianeira, você falou que não e no outro dia o Corinthians contratou. Tudo bem, na data de hoje, fiel, não existe possibilidade nenhuma pelos altos valores financeiros do jogador se tornar jogador do Corinthians. Não existe possibilidade nenhuma do Isidro Pita se tornar jogador do Corinthians. Eu poderia muito bem colocar o Gonçalo Plata na capa gigante e escrever "Bomba, fiel!". Você automaticamente vai clicar. Cara, o Corinthians contratou esse cara que tá na capa aí, que eu nem sei o nome de quem é. E aqui eu distorço um assunto para você. Então, neste canal, eu trabalho de forma diferente. Você acha que eu tô preocupado com o que as pessoas vão pensar do que eu estou falando aqui para vocês? Ou se elas vão ficar bravas porque eu tô revelando para vocês alguns gatilhos mentais? Não, eu me torno aí até que um Mr. M da internet, o mágico, né, que revelava as coisas. Porque eu acho, cara, que você tá perdendo o seu tempo aí para você me assistir aqui. E eu aqui quero transparência total com vocês. Eu jamais vou passar uma informação que não tenha relevância. Eu vou colocar um jogador numa capa bombástico, midiático, para atrair você para uma coisa que não é real. Então a minha forma de trabalhar é na transparência, tá? Então eu estou descartando aqui para vocês, com todas as informações concretas e transparentes, que o Gonçalo Plata e o Isidro Pita não serão jogadores do Corinthians e nem na capa eles vão vir. E eu só trago essas informações porque existem muitas perguntas nos comentários comentando sobre os atletas. Eu não sei quem falou, quem passou, assisto alguns canais, vou colocar aí, vamos dizer aí, 2 canais eu assisto, tá, fiel? Que são do Corinthians, que um é o capitão corintiano, que está afastado aí por motivos maiores, tá? Algo triste que aconteceu aí, ele mesmo postou uma postagem com ele e a família dele, eu não sei o que é, espero de todo o meu coração que ele possa aí o mais rápido possível estar com a gente de novo, porque é um canal espetacular, com informações reais, com informações transparentes do Corinthians. E o outro aqui eu também não vou revelar, tá, fiel? Vou revelar do capitão, porque é a pessoa aí que eu tenho às vezes um contato, alguma coisa, tá, fiel? Então, vamos se atentar aí às informações do Timão. Vamos parar de falar, né, fiel? Vamos aí, porque você também quer receber as informações para você aqui sair atualizadíssimo sobre as notícias atualizadas do Timão. O que eu quis falar para vocês é que eu acompanho poucos canais. Os poucos canais que eu acompanho, o capitão tá por um momento ausente, espero que volte em breve. Outros canais eu nem assisto, então eu não sei, não é que eu não assisto porque são ruins, eu não assisto por causa de tempo, fiel. Vocês percebem que na maioria dos dias estou trazendo um vídeo para vocês, o tempo está me consumindo em geral, fora que você tem que ficar cobrindo o time, tá? Então, quem trouxe essa informação eu nem sei. O que eu estou trazendo para vocês é o que realmente acontece, porque eu achei barbaridade a pessoa comentar um Isidro Pita, um Gonçalo, um jogador aí, o ponta direita que eu trouxe para vocês agora, tá, fiel? Gonçalo Plata, por jogadores aí que tem condições mínimas de vir jogar no Corinthians. Não é impossível, mas são mínimas, tá? Desculpa
estar falando assim com vocês, ter parado um pouco as informações, mas eu acho importante você entender como que funciona os gatilhos mentais das pessoas que só tentam extrair o seu like e sua visualização e nada mais. Aqui não. Aqui eu tenho uma forma diferente de agir com vocês. Eu tenho uma forma diferente de lidar com o meu público, com meus inscritos, que a coisa mais importante para mim no meu trabalho é você inscrito. E você que não é inscrito, que espera um dia conquistar a sua confiança. Combinado então, fiel? 2 jogadores descartados no Corinthians. Quais são as possibilidades hoje então, corintianeiro, já que você descartou o Isidro Pita e também o Gonçalo Plata, que são jogadores de posição ofensiva, são atacantes, porque o Corinthians neste exato momento ele não tem atacante, ele ou não está negociando com um atacante. Contratamos zagueiro, contratamos um monte de volante, né, fiel? Vamos dizer aí, um monte de zagueiros. Tem zagueiros aí especulado que pode pintar ainda no Corinthians. Mas e aí, corintianeiro, o que temos de ataque, cara? Corinthians não vai contratar um atacante? Corinthians não vai contratar um lateral esquerdo? Fiel, a questão da lateral esquerda eu não tenho informações, de repente uma outra pessoa tenha. Eu não tenho informações que o Corinthians negocia com nenhum lateral esquerdo. Vamos falar sobre atacantes que o Corinthians negocia e eu vou trazer o dilema que o Corinthians está passando aqui neste momento aqui para vocês, tá? Primeiro, o Balotelli é um jogador que o Corinthians negocia, é um jogador que está em stand-by, ele não está descartado, o Mário Balotelli, tá? A qualquer momento a gente pode ter uma surpresa. O Mário Balotelli não está descartado, ele está em stand-by. Se ele quiser esperar, ele espera, se ele não quiser, não espera. E temos o Luciano Vieto sem clube, um jogador fácil de contratar, porém os primeiros contatos com o nosso diretor executivo, Fabinho Soldado, com ponta são o seguinte: olha, eu aceito ir jogar no Brasil, tá? Eu aceito jogar no Corinthians, até porque é um pedido do Ramon Dias. Mas eu quero ganhar 2 milhões de reais mensais. É a proposta do jogador, é o que mais ou menos ganharia o Balotelli. Mas, corintianeiro, qual que é o dilema que o Corinthians vive? O Corinthians não consegue contratar o Luciano Vieto e nem o Balotelli juntos. Só esses 2 jogadores renderia para o Corinthians aí muito mais de 4 milhões de reais. Porque aqui no Brasil existe a CLT, fiel, que são aí vamos dizer assim, as leis trabalhistas que têm que ser respeitadas, tem os direitos de imagem, então esses valores eles ficam maiores ainda do que os 2 milhões mensais. E para o Corinthians ficaria muito caro manter esses 2 jogadores no clube, tá? Então este é um dilema que o Corinthians vive. E não para por aí. Hoje o Corinthians precisa 1000 vezes mais o Luciano Vieto do que o Balotelli. Primeiramente porque ele jogaria no lugar do Romero. Não estou criticando o Romero, fiel, pelo amor de Deus. Para você que é Romerete, para você que gosta do Romero, cara, eu também gosto do Romero. Eu acho que o Romero tem uma raça incrível. Romero corre como ninguém. Romero se dedica como ninguém. Romero nos ajudou pra caramba em 2023, só que o meu ponto de vista e o da diretoria do Corinthians hoje é que o Romero não pode ser titular se a gente quiser almejar títulos. É que o Romero não pode ser titular se a gente quiser um ataque forte. Vocês concordam comigo? Para você que concorda, deixe o seu comentário. Para você que discorda, deixe o seu comentário também. Tá, fiel? Aqui a gente é democrático. Então, o Romero hoje, para o Corinthians se tornar um ataque forte, o Romero não pode ser o atacante. A nossa ponta direita ela é uma ponta direita fraca, lenta. Precisamos de um cara rápido, precisamos de um cara versátil. Cara, melhor que o Luciano Vieto nessa posição, pedido do Ramon Dias, jogador com o qual ele já trabalhou no Al Hilal, seria perfeito. É um jogador que o Corinthians precisa mais hoje do Luciano Vieto do que do Mário Balotelli. Ah, corintianeira, você está falando que a gente pode descartar o Romero, pôr o Romero no banco, mas não podemos colocar o Yuri Alberto, porque o Mário Balotelli ele é centroavante, o Luciano Vieto é jogador de ponta. Não, fiel, muito pelo contrário. O Yuri Alberto também está devendo, o Yuri Alberto também não está bem na sua posição. Eis o dilema que o Corinthians vive, porque o Luciano Vieto, por ele ser um bom jogador, inclusive o Corinthians já está em contato com o Luciano Vieto. Estou trazendo para vocês, fiel, o Corinthians está negociando, tá? Vamos captar as informações. O Corinthians está negociando com o Luciano Vieto e ele pediu 2 milhões para vir para cá. Olha, o Corinthians falar aceito,
Fala, faz o contrato que eu tô viajando. É simples assim, ele tá sem clube. Não há direitos federativos a serem quebrados, tá, fiel? Então, o Luciano Vietto pode ser jogador do Corinthians, sim. Só que o dilema maior é o seguinte, tá, fiel? Por mais que o Luciano Vietto seja bom jogador, ele não vale 2 milhões de reais mensais. Na minha opinião, você conhece o futebol do Luciano Vietto? Você já acompanhou o Luciano Vietto? Eu acompanho o Luciano Vietto desde a era da renovação e transparência, que eu nem gosto de citar aqui a chapa desses canalha, mas desde a época que a renovação e transparência queria contratar o Luciano Vietto. Cara, é um ótimo jogador e eu acompanho o Al Hilal direto, tá, fiel? Então, Luciano Vietto, ele é um bom jogador. Bom jogador, acompanhava quando ele jogava no Al Hilal, hoje ele está sem clube, tá? É um bom jogador, é o que o Corinthians precisa para ter uma ponta direita forte. Só que ele não vale 2 milhões de reais. Ah, corintianeiro, mas o Balotelli vale? Fiel, o Balotelli também não vale 2 milhões de reais, 2 milhões de reais mensais. Só que o Balotelli se paga sozinho, porque ele é um jogador midiático, ele é um jogador conhecido mundialmente, ele é um jogador que, se vier, só de venda de camisa a gente paga o Balotelli. O Luciano Vietto, ele não é um jogador midiático. Então vocês entendem o dilema? O Luciano Vietto é o que nós precisamos hoje, mas ele não consegue se pagar. E 2 milhões de reais para os padrões brasileiros para um jogador fica caro, porque esses valores vão ultrapassar por causa das leis da CLT. Já o Mário Balotelli também não vale os 2 milhões de reais, só que ele se paga sozinho. E vai ser um jogador que vai fazer mais gols que o Yuri Alberto. Então o dilema do Corinthians é isso. Preciso mais do Luciano Vietto, só que ele não vale o valor que pede. O Balotelli seria uma segunda opção, porque o Luciano Vietto é bem melhor do que o Balotelli, apesar que são posições diferentes. É o que o Corinthians precisa, de uma ponta, nem tanto de um centroavante, só que o Balotelli se paga sozinho. Esse é o dilema que o Corinthians vive. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é: Luciano Vietto é o que precisamos, mas não é o que vale. O Mário Balotelli não é a nossa prioridade, porém precisamos também para a posição e ele se paga sozinho. Por isso, hoje, o Balotelli está na frente do Luciano Vietto para o Corinthians contratar. Caso o Corinthians contrate o Mário Balotelli, o Corinthians vai contratar um ponta. Não é por causa disso que o Corinthians vai deixar de negociar. Ou o Luciano Vietto aceita baixar os valores e vem os dois, ou o Corinthians busca outro jogador no mercado da bola que dá uma consistência a mais no ataque do timão, tá, fiel? Então, o que eu tô trazendo para vocês aqui é, devido às perguntas já respondendo e as informações que recebi hoje. Corintianeiro, Corinthians não descartou o Mário Balotelli, trouxe no vídeo passado. Hoje a fonte me confirmou, o Corinthians está em stand-by, está negociando com o Luciano Vietto hoje, tá, fiel? Hoje o Corinthians mantém contato constante com o Luciano Vietto. Porém, corintianeiro, fiel, tô passando para vocês o que me passou. Os valores do Luciano Vietto ultrapassam as expectativas que o Corinthians tinha, tá? O Corinthians esperava valores menores para contratar o atacante, tá? Então, devido a todas essas circunstâncias, eu realmente não sei os planos do Augusto Melo referente ao ataque do Corinthians. Se ele vai de Luciano Vietto ou se ele vai de Mário Balotelli, ou se ele demorar, de repente nenhum dos dois, né, fiel? Parece um Palmeiras da vida, um Flamengo da vida, e vai lá e contrata os caras. Você fica dormindo na selva, outros clubes parecem, outros clubes vão aí despertando interesse, principalmente quando os jogadores são revelados que um clube está interessado. Aí os outros clubes automaticamente vão lá, é lógico, especular o jogador e quem sabe até contratar. A grande questão, que esta questão, ela é, cara, ela é corretíssima. O Corinthians precisa de ataque urgente. O ataque do Corinthians hoje, ele é um ataque inoperante. Então não adianta a gente se reforçar o meio-campo, tá? Deixar um meio-campo forte, um meio-campo consistente, deixar uma zaga sólida, deixar dois laterais bons, o Fagner voltando, o Hugo vai e não vai, mas está em constante evolução, porém precisamos de um lateral esquerda reserva, porque se caso o Hugo venha machucar, hoje o primeiro substituto do Hugo é o Matheus Bidu. Então precisamos urgente contratar um lateral esquerdo, até para fazer sombra pro Hugo, apesar que eu acho que no meu time o Hugo, mesmo em evolução, não seria o meu titular. Só que o Hugo tá evoluindo, viu, fiel? E não é só em jogos pequenos, não. Jogos grandes também. O Hugo não está comprometendo, tá? Não é aquele jogador de destaque que está nos ajudando, que está apoiando o ataque, mas está sendo um jogador regularmente bom, tá?
Isso a gente tem que falar. A gente criticou muito, mas hoje está sendo um jogador regularmente bom. E eu espero que vocês comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Só que o Corinthians está dormindo muito no ponto na questão de contratar atacantes. Eu até entendo o Augusto Melo, inclusive trouxe informações para vocês em vídeos anteriores que o Corinthians não vai ter pressa, porque ele não pode errar mais. Não pode ir lá contratar um cara caro, um cara que vai gerar aí mais de 2 milhões de reais para um único jogador, um ataque para o Augusto Melo, que é um jogador de nome para trabalhar o marketing também, e errar. Porque o Corinthians não existe mais margens para erro. O Corinthians não pode se dar o luxo de errar mais. Estamos felizes, estamos contentes, fizemos uma boa partida contra o Criciúma, mas foi o Criciúma. Temos que ter o pé no chão. Cara, você não é corintiano. Cara, eu sou realista, tá? As pessoas que escrevem nesse canal é pelo realismo, é pela transparência, pela forma de transmitir as informações para vocês com a melhor transparência possível aqui, tá? Então, existe a possibilidade hoje de vir o Mário Balotelli ou o Luciano Vietto a qualquer momento. Luciano Vietto está sem clube. Basta o Corinthians redigir o contrato, aceitar o que o jogador pediu, que ele vem. Na minha opinião, um jogador muito importante que serve para o Corinthians, mais 2 milhões do Luciano Vietto, eu acho que tem opções melhores no mercado que aceitariam jogar no Corinthians por este salário. Certo, fiel? Então o que eu estou trazendo para vocês aqui são jogadores, fiel, que existem a possibilidade de vir jogar no Corinthians. São jogadores que o Corinthians está negociando hoje. São jogadores que o Corinthians está em contato constante com o diretor executivo, com o presidente e com o staff do jogador. Não é jogador que não existe possibilidade de vir. Aqui eu prezo com vocês a informação e a transparência, mesmo que não me gere grandes visualizações, mas eu sempre vou priorizar o seu tempo trazendo informações que realmente são necessárias, tá? Então, para falar sobre ataque, que muitos estão me perguntando também, os atacantes, hoje, as informações que eu tenho com a maior humildade possível, se outro tiver outras diferentes, é o Corinthians negociando com o Vietto e o Balotelli. Balotelli stand-by, já tudo fechado, é só o Corinthians mandar o contrato, ele assina e viaja, e o Luciano Vietto sem clube também, que basta o Corinthians aceitar os valores pedidos. Mas o que você acha? Você acredita que o Corinthians compensaria pagar os 2 milhões para o Luciano Vietto, ou existe opções melhores no mercado por esses valores? Você preferiu o Balotelli ou o Luciano Vietto? Comentem, porque eu quero saber sua opinião. E não para por aí, fiel, porque temos a situação do Cuéllar também, que é também volante pedido pelo Ramon Dias. Esse sim, se vem para o Corinthians, fiel, hoje ele está no Al-Shabaab. Se ele vem para o Corinthians, cara, a gente regulariza esse meio campo sim, facinho, com o Ranieri, Alex Santana e o Cuéllar, a gente monta um bom meio campo totalmente sólido e técnico. Alex Santana, ele é técnico e marcador. O Cuéllar, ele é técnico e marcador. Marcador, fiel. Com todo respeito ao Breno Bidon, que é ótimo com bola, mas não sabe marcar ainda, é um garoto, tá? Estamos lapidando essa joia, porque ele é joia, ele é gênio. Vai ser um ótimo volante um dia. E temos o Ranieri também, que hoje é considerado nosso titular, que vem aí fazendo parte. Eu gosto muito do Ranieri, tem muita gente que critica o Ranieri e eu não entendo essa visão que as pessoas têm, mas eu gosto muito do Ranieri, para mim foi uma das melhores contratações que o Corinthians fez. Então a gente ajeita a espinha dorsal do time, que é o nosso meio-campo. A zaga também se reforçamos. Temos o Kaká hoje titular absoluto, que há gente que diz que o Kaká não seria titular, que seria hoje. Acreditem se quiser. Teve pessoas que falaram que o Kaká hoje seria o quarto zagueiro do Corinthians, né, Fel? Porque o cara criticou a mídia, só por causa disso, tá? E criticou correto, porque essa mídia não vale nada. E aqui nesse canal eu falo mesmo, não tenho medo. Então, hoje temos o Kaká, que vem fazendo gols e ajudando o Corinthians. Temos o André Ramalho, que inclusive tem entrevista coletiva no dia de hoje, que é um zagueiro bom, um zagueiro de grupo e que chega para ser titular, tá, fiel? Chega para ser titular. A minha zaga seria André Ramalho e Kaká. Vamos ver como ele vai estar. Só que esse cara, ele é excepcional, chega para ser titular, tá? Temos o Gustavo Henrique e o Félix Torres também. Gustavo Henrique e Félix Torres não são zagueiros de se jogar fora, muito pelo contrário. São zagueiros promissores. Apesar de Félix Torres não ter tido um bom início,
é um ótimo zagueiro, tá, fiel? O Félix Torres adaptando o futebol brasileiro, ele não deixa a desejar, não compromete o time. Gustavo Henrique também. E ainda temos de sobra o jovem Caetano. Inclusive eu, com esse tanto de zagueiro, cara, o Corinthians deveria aí, na minha opinião, negociar o Caetano ou emprestar o jogador para ganhar rodagem. Fora o zagueiro que foi levantado, que é o Juan Javier. Cara, eu comentei no meu vídeo passado, só você olhar aí para você se atualizar, tá? Então é um Corinthians se reforçando. Parabéns ao Augusto Melo. Precisamos sair desta fase o mais rápido possível. Mas, corintianeiro, qual é a situação real hoje entre Corinthians e Cuéllar? Fiel, já te falo já. Ele aceitou jogar no Corinthians. Olha, beleza. Eu quero, eu vou. Meu salário é esse, tal. Beleza, o Corinthians gostou da proposta, tá? Os valores dele não são... O Corinthians não considerou valores extremamente altos, inclusive porque ele aceitou reduzir salário para vir para o Brasil. O problema agora é os direitos federativos que tem que ser resolvido com o atual clube dele, que o Corinthians já está em negociação. Fiel, foi um dos primeiros pedidos do Ramon Dias. O Corinthians já está em negociação para trazer o Cuéllar. E as expectativas são boas, tá? Qualquer negociação, a vontade do jogador é predominante. Existe a vontade do jogador vir, a vontade dele é tão grande que ele aceitou reduzir salários. Agora basta aí o Corinthians negociar com o clube do jogador, que é o Al-Shabaab, tá, fiel? Está em negociação hoje o Corinthians, presta atenção, com o Cuéllar constantemente e com o Luciano Vietto constantemente. O Balotelli já está fechado, basta o Corinthians mandar o contrato para ele, tá, fiel? Então, o que tem de negociação hoje no Corinthians são esses jogadores. Hoje, nesse horário, nesse dia, nesse atual momento, são esses jogadores que o Corinthians negocia. São esses. Aqui neste canal eu trago realmente o que acontece com o nosso timão. Certo, fiel? O meu muito obrigado por tudo mesmo. Vocês perceberam que às vezes eu não estou trazendo 2 vídeos diários, mas estou trazendo vídeos mais extensos aí de quase 30 minutos, para você sair daqui totalmente atualizado sobre tudo que acontece com o timão, nosso clube do coração. Certo, fiel? Muito obrigado por tudo novamente e vai Corinthians!